A gente volta aqui para o Brasil porque é hora de entrevista no CNN 360. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a criação de um fundo para a estabilização da economia no estado. O projeto é apresentado como uma espécie de poupança para guardar recursos que poderão ser usados em momentos de crise econômica. Então, a gente vai falar com o próprio governador, Ronaldo Caiado, já na tela aqui comigo e com a Débora Bergamasco, assim como Pedro Venceslau e Theo Cury, que participam dessa entrevista. Governador, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. A gente, claro, quer mais detalhes desse fundo, mas eu não posso perder a chance de perguntar antes ao senhor sobre o cantor Gustavo Lima, que ontem anunciou que não vai se candidatar a nenhum cargo na eleição. E o senhor é tão próximo a ele, já estava contando, inclusive, como um parceiro de chapa, né? Não de cantoria, mas de disputa eleitoral. Queria que o senhor contasse para a gente se foi comunicado antes dessa desistência de Gustavo Lima e quem que agora o senhor vai procurar como parceiro, porque o senhor tem pretensões, né, de disputar a presidência no ano que vem. Boa tarde, governador. Boa tarde, Yuri, Débora, ao Pedro, ao Theo, a todos os telespectadores aí que nos acompanham no CNN Brasil aí ao vivo. Em primeiro lugar, é mostrar aquilo que Goiás tem sido uma referência em todas as áreas de atuação do governo. Tá? Comparativamente, nós fomos o estado mais bem avaliado no Brasil, com 86% de aprovação, primeiro lugar na educação, primeiro lugar na saúde, primeiro lugar na segurança pública, primeiro lugar nos programas sociais, primeiro lugar no grau de transparência. E hoje nós fizemos algo inédito aqui, que nós estamos mostrando para o Brasil todo, um estado que entrou, quando assumiu o governo, em condições calamitosas, com a dívida de mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais, bloqueado no Tesouro e tudo, e, no entanto, é um estado que hoje tem 15 bilhões em caixa, é o estado com o maior grau de liquidez no país hoje, e para isso, para não herdar ou para não repetir o que nós herdamos em 2019, e também para superarmos aí todas as irresponsabilidades que têm sido praticadas pelo governo Lula, nós criamos aí um fundo de reserva, um fundo de estabilização da economia de Goiás, que 1,5% daquilo que é o nosso PIB, ele é mantido como um fundo de estabilização. O que nós tivermos ali, um superávit, nós repassaremos a esse fundo. Mas esse excesso acima do 0,5% pode ser usado em obra de infraestrutura. Se em alguma situação de calamidade ou uma situação de intempérie, seja lá qual for, tá certo? Aí sim, você pode usar o fundo no todo, como um Covid, como agora, por exemplo, o governo federal repassando para os estados o pagamento de tudo aquilo que ele não soube administrar. E hoje, tanto na cesta básica, como também no imposto de renda, enfim, todas as medidas do governo, simplesmente ele repassa aos órgãos, aos entes federados, municípios e estados. E, ao mesmo tempo, não tem como ele explicar uma dívida que ele aumentou em relação ao PIB de 72% para 79%, gastando quase R$1 trilhão nesses 2 anos, e nós não sabemos o que foi feito, e com a taxa de juros com previsão até o final do ano de 15,2%, com isso inibindo todo o processo de investimento no país, e lógico, isso comprometendo a economia dos estados também. Por isso, o estado de Goiás criou essa vacina que é para ver se nós vamos dar conta de conter o vírus do governo Lula para realmente não comprometerem muito a economia do estado de Goiás. Governador, boa tarde, bem-vindo ao CNN 360. Eu tenho 2 perguntas, uma exatamente sobre isso que o senhor está falando e outra sobre a que repetindo a que o meu colega fez. Mas então é o seguinte, promete para mim que vai responder as 2. Olha só, primeiro, eu gostaria de saber se para usar, né, o senhor explicou o uso em casos de emergência, intempéries, né, que o governo poderia acessar esse fundo. Minha pergunta é, vai precisar de autorização da Assembleia, por exemplo, para acessar esse fundo, ou vai ser uma discricionariedade do próprio governador, né? Como é que vai ser tomada essa decisão?
E responde para a gente também, que a gente, poxa, né? A gente quer saber sobre o Gustavo Lima. O senhor gravou um vídeo nas suas redes, mas o senhor está aqui com a gente quer te perguntar se o senhor conversou com o Gustavo Lima, trocaram ideia dessa decisão dele de desistir dessa vez, de 2026, de se candidatar à presidência. Então, queria que o senhor falasse também sobre isso, comentando se o senhor chegou a conversar com ele depois do anúncio dessa decisão, ou antes, enfim, como é que o senhor vê isso? 2 perguntas, governador. Obrigado. Então, vamos lá. Primeiro, isso é uma decisão pessoal do governador, até porque a matéria vai em forma de emenda à Constituição. Então, é lógico, se você for utilizar esse Fundo de Estabilização Econômica, você tem que passar pela Assembleia Legislativa para poder caracterizar uma situação de calamidade. Isso não depende da vontade, do humor do governante, certo? Então, a lei, além da emenda à Constituição, nós temos também, e estamos encaminhando, uma série de normas que são normas de estabilidade fiscal do Estado em forma de lei complementar. Então, tudo isso será muito bem normatizado e, lógico, em qualquer situação de uso acima do 1,5%, ou seja, desse fundo de garantia de 1,5% para ser usado, tá certo? Ele precisa da autorização da Assembleia Estadual e é específico para situações de calamidade. Então, a segunda pergunta que foi formulada, Débora e Yuri, é o seguinte: vocês sabem da minha amizade com o Gustavo Lima, tá bom? Eu tenho amizade com ele, que é de muito tempo, eu tenho convivência com ele, tem tudo. Olha, quando chegou em janeiro, ele me ligou dizendo: olha, Caiado, eu resolvi lançar minha campanha a presidente da República. Eu falei: ótimo, excelente. Nós vamos mandar o Brasil, tá certo? E nós vamos estar juntos aí na mesma decisão. O que eu tiver marcado de agenda, nós vamos lá juntos. O que você tiver de agenda, eu vou também, tá certo? Isso aí conversamos sem problema algum. Ora, chega um momento em que ele diz: olha, eu tenho um problema hoje, a situação agravou diante daquilo que a minha família acha que eu devo não me envolver no processo político, eu prefiro me envolver na área social do meu instituto. Eu estou programando também uma presença muito ativa no exterior, tá certo? Eu contratei as pessoas que são os maiores referências no mundo da música para eu fazer o meu turnê internacional. Então, eu realmente não estou disposto a poder continuar nessa discussão que vai durar 1 ano e meio, quase 2 anos, até chegar o dia da eleição. O que cabe a mim é não só dizer a ele: olha, respeito mais uma vez a sua decisão, e, querendo ou não, você hoje é uma pessoa política, querendo ou não, qualquer opinião sua tem um peso muito grande na política, tá certo? E foi exatamente isso que eu gravei, tá certo? Colocando toda essa parte do ponto de vista do instituto dele, do ponto de vista da opção dele, mas reconhecendo que ele hoje é uma pessoa que vai pesar numa eleição, lógico, numa reta de primeiro turno. Se ele se posicionar, ele vai ter um peso significativo aí, tá certo? Espero poder estar com a minha campanha bem estruturada neste período para poder receber também o apoio dele. O apoio dele é importante. Então, obrigada por ter respondido as duas de uma vez. E eu te perguntei sobre a autorização da Assembleia, porque o senhor é governador até 2026. Depois, né, virão outros governadores. Então, importante também saber como é que vai funcionar. Pedro Venceslau, sua pergunta. Boa tarde, governador. Aconteceu nesse final de semana, em Copacabana, um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Eu pergunto, por que o senhor não participou do ato e se o senhor pretende se engajar nesse movimento convocado pelo ex-presidente? Bom, em primeiro lugar, deixar claro que eu tenho uma história na vida política. Tenho 40 anos na vida política. Já tenho 8 mandatos de deputado, senador e governador do estado. Eu não preciso de me afirmar naquilo que eu acredito e que eu falo, certo? Eu tenho essa credencial no país, tá certo? Porque as pessoas sabem a posição do Ronaldo Caiado. Quando ninguém falava de anistia no Brasil, se você buscar aí, tá certo? Eu dava uma entrevista em fevereiro de 2024,
ao jornalista Conte. E lá eu disse, olha, se as pessoas soubessem o mínimo de história e como governar, faria igual Juscelino Kubitschek fez, quando, na verdade, teve um golpe de Estado, quando a aeronáutica rebelou e realmente houve um processo instalado em Aragarças, Goiás, Jacareacanga, no Pará, tá certo? E no momento, o que o Juscelino Kubitschek fez? Olha, deixa eu trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Olha, anistia esse pessoal aí, tá bom? Deixa eu construir Brasília, deixa eu trazer o desenvolvimento para o Centro-Oeste, deixa eu dar chance para o Brasil do interior poder crescer. Então, naquela hora, fevereiro de 2014, eu fui o primeiro político no país, o primeiro, a falar de anistia. Nós não aguentamos mais este processo, que já vão 2 anos e 3 meses, e o Brasil, ao invés de se preocupar com temas relevantes do quadro fiscal, da segurança pública, que vocês não têm nem como andar em São Paulo, nem no Rio, nem na Bahia, nem no Ceará, nem no lugar algum, tá certo? Ao invés de nós nos preocuparmos com assuntos relevantes, fica o Brasil numa pauta que já deveria ter sido superada há mais tempo. Gente, olha, vota logo, deixa o Congresso votar, bota a matéria na pauta. A matéria votou, a decisão está tomada. São 513 deputados, 81 senadores. Para que nós ficarmos repetindo esse tema o dia todo? E veja bem, eu fui o único governador do país, tá certo? Que à época do 8 de janeiro, coloquei minhas tropas para que ônibus e caminhões carregados não chegassem em Brasília. O único. Tá certo? Então eu tenho uma história de vida que me credencia, porque eu tenho a coerência de dizer aquilo que eu sempre fiz e o que eu penso, com muita liberdade, com muita independência. Então, eu tenho uma história já, que veio de fevereiro de 2014, e que eu disse, olha, nada melhor para tranquilizar o Brasil do que votar uma anistia agora, encerrar com isso, e vamos preocupar, gente, com educação, com saúde, com segurança, com programas sociais, com a emancipação das pessoas da pobreza e da extrema pobreza. Vamos dar dignidade para o Brasil. O Brasil no BRICS hoje é uma piada. O Brasil no BRICS hoje é uma piada. Se você imaginar o Brasil há 20 anos atrás, ele tinha uma estrutura maior do que a China, maior do que a Índia, tá certo? E, no entanto, você vai comparar hoje, nós estamos hoje numa situação caudatária, insignificante, certo? Da mediocridade. Você não tem talento, você não tem apoio aos talentos, você não tem tecnologia, você não tem inovação, você não tem inteligência artificial, você não tem educação de qualidade, com IDEB de nota de 4,83, você não tem uma saúde que atinge os quadrantes do país. São temas de conteúdo. Olha, se eu cheguei a ter uma aprovação no Brasil, no estado de Goiás, de 86%, é porque eu fiz a tarefa de casa. E é assim que o povo quer. Ou não quer essa discussão mais. Já cansou. E já ficou um negócio ultrapassado. Isso é o máximo que se tem do retrocesso da política brasileira, mostrando o quanto está deixando a desejar debates que tenham conteúdo para poder melhorar a vida das pessoas. Essa é a posição que eu tenho em relação a isso. Matéria já deveria ter sido matéria vencida desde o ano passado, e o Brasil devia estar numa pauta totalmente diferente. Theo Cury, sua pergunta para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, a gente conversou quando o senhor deu entrevista aqui no CNN, entrevistas no começo do ano, sobre o tema da segurança pública. É um dos temas que mais chamam a atenção hoje no país, em diversos estados. Isso atinge todas as classes sociais, não tem nenhum foco específico, atinge todo mundo. O senhor é um dos grandes críticos da proposta de emenda à Constituição da Segurança, PEC da Segurança, do governo do presidente Lula. Já houve uma série de reuniões, uma série de críticas também por parte do senhor e de outros governadores. Queria saber
quais as perspectivas do senhor para esse texto, que deve ser enviado em breve ao Congresso Nacional, e também a percepção do senhor do andamento desse texto, levando em consideração as comissões de segurança que foram formadas nesse ano com a renovação, tanto lá no Senado quanto ontem na Câmara dos Deputados. Bom, primeiro, porque já existe, tá certo? O que eles deram o nome de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Tá? Devia ser, primeiro, Sistema de Integração da Segurança Pública. Tá? Eu sou médico, certo? E pude dar uma aula para eles e dizer que quando você tem uma pneumonia, você tem um protocolo de tratamento. Quando você tem um apendicite, pode ser em Goiás, ou no Amapá, ou no Acre, você tem um protocolo de procedimento. Agora, você precisa de um sistema único de segurança pública, você precisa de um sistema integrado de segurança pública. Ao se ter o sistema integrado de segurança pública, você tem os entes federados estruturados, com suas polícias militares, civil, penal, todas elas funcionando junto com a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal. Aí é a integração que nós fizemos em Goiás e foi um dos motivos de nós obtermos hoje quase o índice zero em todos os níveis de violência e de crimes no estado de Goiás. Mas agora, voltando ao ponto específico da PEC. A PEC, a proposta pelo governo, é retirar aquilo que a Constituição de 88 deu a nós, governantes, nos estados, para podermos definir o programa de segurança pública. Se você tiver a oportunidade de ler, veja bem o que está colocado lá. Lá é o seguinte, ele vem com aquela tese que vai ouvir os governadores e não vai interferir na política estadual, mas, vírgula, as nossas diretrizes gerais, ou seja, do Ministério da Justiça, eles prevalecerão sobre as políticas estaduais. Olha, então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer para os meus policiais que ele tem que entrar com arma não letal, aonde eu tenho os faccionados com calibre 7,62, ou se não, 9 milímetros, ou se não, .50, que nem nós temos, certo? Vou entrar com arma não letal, para dar choquinho lá no bandido, certo? Bom, eu vou usar câmera. Eu já disse nacionalmente, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, até o final do meu mandato, a minha polícia não usa câmera. A minha polícia tem aqui em Goiás, a corregedoria, que não admite milícia e que sabe punir excessos. Mas agora, aqui, governador, a minha polícia o senhor. Cuida da população e hoje é segurança plena no estado de Goiás. Então, quando o senhor deu entrevista para a gente... Uma medida, uma lei, uma PEC, para tirar a prerrogativa de governadores e transferir a prerrogativa para o Ministério da Justiça. Diga lá, Desculpe interromper o senhor. Quando o senhor deu entrevista para a gente, o senhor falou que o texto, essa proposta era inconstitucional e que não seria aprovada. Em sendo aprovada eventualmente, o senhor pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Não, porque eu conheço bem a Câmara e o Senado. Lá eu vivi durante 24 anos da minha vida. Eu garanto a você que o governo federal não tem condições de ter 308 votos na Câmara e nem 49 votos no Senado para aprovar essa emenda. Porque ninguém vai votar numa emenda à Constituição para criar condições favoráveis ao crime e poder cada vez mais engessar a estrutura das polícias estaduais e também das nossas polícias e as guardas municipais. Nós conversamos, então, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fazendo o lançamento de um fundo ali específico para situações de emergência no estado de Goiás, mas também, claro, falando ali da conjuntura aqui do Brasil. Nós agradecemos demais a participação do senhor mais uma vez conosco. Governador, um bom resto de semana para o senhor. Obrigado, Yuri. Obrigado, Débora, Pedro e Altel. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, governador. A gente queria perguntar mais, mas a agenda dele está corrida, né, Yuri? Então a gente tem que liberar. Obrigada por enquanto, Theo e Pedro Venceslau.